Comecemos? Comecemos. Comecemos não, bebecemos. Bebecemos, mas o Leão não tá tomando café. Dá uma aguinha pra ele, tem um copo dele lá atrás. tem um Ali. Tem uma aguinha, tem uma aguinha. Eu tem tenho uma aguinha. água. O Leão tem água. É o seguinte, eu não quero ficar muito agitado hoje porque eu já tô, tá? É aquele dia em que você dormiu 4 horas na noite, você acordou cedo, você tá o dia inteiro correndo, são 8 da noite, você tá contando os minutos pra ir pra cama, só que você não pode. Porque aparecem 2 chatos de galocha Exato, querendo... do nada. Não, peguei a carona, me trouxeram aqui, eu tinha que vir pra um lugar aqui, eles me dirigiram 45 minutos. Se apresenta então, depois a gente apresenta nosso convidado. Quem é você? Eu sempre esqueço. Você sempre esquece quem é você. Eu sou o terror que voa na noite. Não, esse é o Darkwing Duck. Esse é o Darkwing Vocês lembram do Darkwing Duck? Lógico, eu lembro. Ah, Isso esse é é bom, horrível. não sei o quê. Eu sou a flor silvestre que perfuma os campos. Essa vocês não lembram? Não. Do Chapolin. Não E lembro. que era... esta é sua filha, obrigado. Que era o código dos bandidos da festa Você sabe que isso vai fantasia. virar meme, né? Era Não muito lembro, bom esse não lembro, episódio. não lembro. Ah, tá bom. Então tá, deixa. Ele é o Ok. Pirula. Eu sou o Pirula. Ele é o Pirula. Eu sou o Emílio e esse aqui é quem, Pirula? Quem a gente trouxe pra falar com a gente hoje? Um comunista. Comunista. Seu comunista. Não, e assim, é o pior, é um Comunista. comunista que vive num país capitalista. Exatamente. É uma vergonha. Mas é um país Não. de libertinagem. Não é. Libertinagem. Não é. Só porque o cara usa meia. Só porque o primeiro-ministro usa meia do Chewbacca, isso não quer dizer que ele é um país de libertinagem. Foi lá que o primeiro-ministro dançou no dia do Bob Marley? Eu não faço a Que ele mínima ideia. dançou Lá lá no e Canadá ficou, tipo, acontece uns trem aqui, Que tipo... ele ficou lá dançando. Tipo... Então, esse aqui é o Leon. Sim. Do Coisa de Nerd. Exatamente. Do Cadê a Chave? Mas Cadê a Também. Chave não é seu, né? Ah, é meu também. Olha que Sou isso dono vai... de metade. Só que minha isso mulher que vai- faz tudo. Isso vai dar um BO pra você. Não. Ela fala, não, o canal é seu também, trabalha aí. É seu nesse sentido. Levanta. É bom, Deixa eu trabalha quieto aí. aqui. Se vira. Não, mas é minha mulher que cuida de tudo, basicamente. Entendi. E, Leon, eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz pro Jovem Nerd há 6 meses atrás, porque no Café com que a gente sempre bate um papo sobre coisas que são importantes para nossa audiência e que estão fazendo parte da sua vida. Nosso canal é um canal de ciência. O canal do Pirula é um dos canais mais tradicionais de ciência e de opinião bom, do Brasil. tá, acrescentando. Mas É de o, ciência também. é o maior canal do Brasil com uma TV de tubo no fundo. Cara, Ah, não, isso de fato. De fato. Não, Isso. primeira Colocando pergunta que eu as- fiz pra ele, porque eu conheci ele, tipo assim, Colocando- pessoalmente, tem o quê? Foi semana passada. Foi semana passada. Primeira pergunta. Aquela TV funciona? Agora não mais. agora ela só é cenário. Agora é só cenário. Mas ela já é cenário faz muito tempo. Eu acho que chegou ao ponto que você não consegue nem tirar ela do lugar mais, né? Ela pesa uns 50 quilos, claro, aquela jossa. sem dúvida. É um trambolho aquilo. A pergunta pro Leão é, cara, a gente sabe o trabalho e as consequências de falar de ciência na internet. Por que que você tá saindo do fantástico mundo das pessoas que te adoram, em que eles assistem o seu conteúdo, que é um conteúdo mais voltado para entretenimento, Totalmente voltado para entretenimento, para se meter num ambiente em que as pessoas acreditam em terra plana, que são contra aquecimento global, que são contra qualquer evidência científica que a gente encontra, que a gente A gente está apresenta. vivendo uma era anticientificista e exatamente no momento em que a gente tem mais condição de recolher dados, de analisar dados que não comprovam, que corroboram os achados científicos que a gente já tem há algum tempo. Eu entendo que às vezes isso rola, talvez, por algum ranço do positivismo de 100 anos atrás. De alguma forma. Porque você vê que, se você for olhar o espectro do século XX, né, todo o crescimento do século XX, você vê que você teve aquele momento, na virada do século XIX para o século XX, que todo mundo era go science, e tipo, a ciência vai explicar tudo, inclusive as diferenças étnicas, inclusive as coisas aqui, que justificou racismo, que justificou nazismo, eugenia, todas aquelas coisas assim. Aí depois você teve a Segunda Guerra Mundial, e a galera falou, não, ok, a ciência talvez tenha ido too far, mas, ainda assim, depois teve a Guerra Fria, e aí o pessoal ficou science, porque tinha aquele negócio da corrida espacial, tinha aquele negócio da corrida nuclear, tinha aquela coisa não sei o que, não, vai ser ciência. E aí, tipo, terminou a Guerra Fria e o pessoal falou, cara... E aí virou uma coisa A ciência meio... não resolveu nada. E virou uma coisa meio pós-moderna. Não, a ciência resolveu muita coisa, principalmente da parte tecnológica, mas ficou uma coisa meio pós-moderna depois, assim, e agora acho que a gente tá vivendo num influxo disso. A gente tá vivendo, sei lá, eu não sei se tem alguma coisa a ver. Não, eu acho que eu teria uma explicação mais materialista para isso. Eu tinha um professor meu que dizia na faculdade que tudo tem sua parte em quilo, que toda explicação tá fundada em alguma coisa. Eu acho que muito da campanha que você vê hoje anticientificista é
é derivada de interesses econômicos e funciona muito no formato da campanha anti-tabagista que a gente viu, um dos primeiros sinais de que o cigarro causava câncer. Eu acho que foi aquele modelo que acabou sendo aplicado a outros, e eu acho que é por isso que a gente tem hoje uma oposição grande ao discurso do aquecimento global. No aquecimento global é comprovado que são as mesmas pessoas mas que fazem a coisa do antitabagismo fizeram essa do E o mesmo tipo de explicação. Eu acabo crendo que até nas coisas que não tem esse peso em quilo, tipo terra plana, as pessoas acabam adotando esse discurso como um side effect de você já ter isso presente na nossa sociedade por conta desses interesses econômicos. Mas para pensar, quando a ciência era interessante para os interesses econômicos, como por exemplo a Guerra Fria, em que você tinha a corrida espacial, em que você tinha a corrida nuclear, em que você tinha aquela coisa das defesas, o pessoal falava bem de ciência. Foi uma época em que, pelo menos Estados Unidos e Rússia mais incentivou o estudo científico. Mas foi nessa época que aconteceu a oposição ao antitabagismo. Mas não foi nessa época foi também. Na década de 70. Não, foi nessa época também. Mas foi nessa época também que aconteceu a oposição, as conclusões que chegaram sobre o CFC na atmosfera. Sim, é verdade. Mas aí é porque a ciência começou opa, vocês estão indo muito longe. Tanto é que na minha série Criacionismo eu comento que o pensamento religioso foi quem deu o start para os cientistas começarem a questionar e depois negarem o criacionismo cristão. A criatura vira ao contrário. Eu sou o cara mais repetitivo desse quadro e eu vou repetir de novo a mesma história. Vocês realmente acreditam que na década de 60 as pessoas estavam goal science ou só quem tomava a decisão estava goal science? Os jornais e o resto eram da goal população science. estava... Mas os jornais hoje eles viraram para ser anti-ciência? Ou a internet é anti-ciência? As pessoas dão menos trela para jornal. Você não tá dando só voz pro maluco que mas para pensar. Uma coisa é você viver num ambiente em que todo mundo pensa coisas bizarras, mas não conta para ninguém, ou conta só pro tiozinho do boteco, pra mãe, pra pessoa que encontra na farmácia. E outra coisa é você viver num ambiente em que todo mundo conta isso para 1.000, 2.000, 3.000 pessoas, que são seus contatos no Facebook, no WhatsApp, em todas as coisas. Eu acho sim, essa estrutura da crítica à ciência que a gente viu lá atrás, que eu acho que está sendo usada agora, você encontra também no momento que as pessoas estão se tornando cada vez mais tribais por conta de globalização e internet. A internet permite que as pessoas se organizem de forma tribal. Antes, se você fosse o cara que acreditava em terra plana, na sua vizinhança, você ia ser o único. Você estava isolado. Hoje não. Você conecta com um cara do Japão, monta um fórum não sei onde, e você começa a evangelizar outras pessoas disso e começa a montar uma tribo de fato. Você acha os malucos igual a você, a internet Exato. permite... E aí você tem todo o incentivo psicológico de pertencer a grupo, Exato. aquela coisa de pertencimento. Sim. Aí você não vai querer abrir mão da sua crença e vai defender ela de toda forma, porque agora você se identifica com esse grupo do qual você faz parte na internet, Perfeito. que valorizam você por uma série de motivos e tal. Até eles te arrancarem dinheiro e fugirem com a sua grana e não te entregarem nada, e aí as Ou até eles pessoas te vão convencerem começar a você se juntar a um pensar monte de gente, fazer suicídio coletivo, porque... O negócio da grana eu não vou falar não, porque eu já caí nessa de culto irresponsável que gera perda de dinheiro. Eu financiei... Que é sistema de pirâmide. Não, eu financiei o desenvolvedor do Mega Man, que lançou... naquele financiamento do jogo. Naquele financiamento coletivo, que ele acabou entregando um clone de Mega Man muito porcaria. O cara juntou milhões e milhões de dólares e entregou... Você caiu nesse conto do Vigar. Eu paguei o premium para receber bônus digital e coisas do tipo. Então... Porque eu sou o desenvolvedor do Mega Man, saí da Capcom, me dá dinheiro. Eu sou muito fã, então eu não posso culpar os outros, tá? O terraplanista aí que deu dinheiro pra alguém. O cara da cientologia. Isso foi nível cientologia isso que aconteceu, tá? O cara juntou tipo 4, 5 milhões de dólares. Você acreditou? Sem ter entregado jogo nenhum. Sem ter feito nada fora da Capcom que a gente falasse. Esse cara sabe desenvolver jogo. Voltando à pergunta inicial, pra que se meter nesse churume? Cara. O que você ganha com isso? O que você ganha? Eu ainda sou brasileiro, tá? Por que só perde isso? Eu ainda sou brasileiro no sentido de não que eu quero deixar de ser. Não que eu vá deixar de ser. Eu ainda sou brasileiro porque aquela esperança com o país ainda não morreu dentro de mim, embora tenha morrido em relação a várias coisas, a política principalmente. Mas eu acho que a gente tem responsabilidade de educar uma próxima geração. E eu tenho um público muito novo. E a gente já tem uma geração perdida. A gente já tem uma geração Não, perdida. eu não acredito nisso também. Eu não acredito. Eu fui acredito descobrir nisso. ciência na minha vida muito, muito velho. Bom, Então, sei lá. Eu não acredito nisso. Eu acho que ainda são poucas pessoas que se salvam do monte que está se afogando. Mas acho que desistir dessas pessoas é cruel demais. Não é desistir, mas é que aí a abordagem tem que ser outra.
Sim. Não, porque o interesse não é financeiro. Tipo assim, eu já expliquei, já tive que falar isso para as outras. Eu ganho muito mais e tenho muito menos trabalho fazendo 10 vídeos de gameplay que... Não, fazer 30 vídeos de gameplay que é o mesmo tempo que demora para fazer um vídeo de ciência. Porque de ciência, tipo assim, eu não sei se você tá familiarizado com produção audiovisual, a quantidade de tempo que gasta com pesquisa, com outras coisas, é tipo ridículo. E a quantidade de dinheiro que você gasta para produzir o treco também. Porque se você tiver animação, se você trabalhar com editor externo, mas é importante você falar isso, assim, as pessoas elas que assistem aos nossos vídeos, elas não contabilizam que você fica 10 horas fazendo pesquisa e que essas horas têm que ser contabilizadas como uma coisa financeira. Sim. São 10 horas que você deixou de fazer alguma coisa, deixou de gravar gameplay pra se preparar para isso. O custo de oportunidade para mim é muito alto, porque os vídeos de gameplay eles vão melhores que o vídeo. E eles são razoavelmente rápidos de fazer, né? Não, eles são demorados de editar. Mas enquanto você está editando, no outro você tem todo o trabalho de edição também. Aí eu tenho até que trabalhar com editor externo, porque tem coisa que eu não domino. Você não sabe fazer. Animação e coisa do tipo. Eles têm todo esse esforço, mas tem um esforço de pesquisa também. E esse é um tempo que eu não gasto no gameplay, por exemplo. Tá, então você tá falando que você vai perder dinheiro, você perde tempo. Sim. Você perde a sua vida. E não só isso, é bem mais fácil você conseguir patrocínador para outras áreas. Se eu fizer um vídeo de tecnologia, se eu fizer um vídeo de até gameplay também, do que de ciência, porque é muito difícil alguém bancar. Ciência, dinheiro foge de ciência, cara. Sim. É extraordinário isso, cara. Então você faz por... E eu não tô sacaneando, tá? Não é mais por missão. Não amor no sentido de... Não, é por responsabilidade social, vamos colocar assim. Eu acho que se você for um comunicador... Eu demorei todos esses anos para construir minha audiência até um número. E chegou no número agora que eu posso chegar para essa audiência. Sabe aquele cara legal que você assiste gameplay, que você acha mais... Não, espero que você me ache assim, tá? Se você acha, obrigado. Ele tá falando disso aqui também, então deve ser legal. Toda vez que eu faço gameplay de um jogo de celular, que é um jogo que as pessoas podem baixar de forma fácil, que normalmente é gratuito, eu recebo mensagem de desenvolvedor me agradecendo porque o vídeo dele bomba. Eu jogo jogos lá pra cima no ranking da App Store, da Google Play, e você vai ver os reviews, tá todo mundo, eu vi no Code Nerd, eu vi no Code Nerd. Então quer dizer que é um poder de influência. Quer dizer que as pessoas estão levando em consideração aquilo que eu tô mostrando pra elas. E se eu pegar e começar a mostrar isso, aí vai vir uma galera e falar... isso deve ser legal também, vou... Entendi. Aquele parte de tentar tornar a ciência legal. Porque a gente já não tem dinheiro no Brasil pra ciência. E agora menos ainda. E agora menos ainda. Então, se a gente colocar pelo menos um esforço para tornar a ciência uma coisa legal, o cara que sabe daquilo é o cara legal, eu acho que a gente já está contribuindo de alguma forma. Eu acho que, assim, importante dizer, para as pessoas não ficarem com uma impressão errada, que eu sei que não é isso que você acredita. A gente não precisa tentar mostrar que ciência é legal. Que ciência já é legal, a gente só precisa, na maioria das vezes, mostrar a ciência para as pessoas. Sim, sim. Elas têm tão pouco acesso a isso, é algo tão restrito, e isso é uma parte culpa da escola e uma parte culpa da academia, que se acha importante, se acha especial e acha que não tem que falar com um público que não seja da própria academia. Eu acho que a gente só precisa mostrar para as pessoas que aquilo existe. Então, não precisa ter uma cara toda diferente, não precisa ser um negócio mágico. Não, ciência já é legal por ser ciência. Só fazer esse trabalho já seria suficiente para as pessoas se interessarem. Na época que eu estava na PUC ainda, eu fiz Relações Internacionais na PUC Minas e a gente fez um evento de simulação da ONU, que acontece todo ano, chamado Mini ONU. O que eu acho interessante é, a gente fez isso para aluno de ensino médio. Foi o primeiro a ser feito para aluno de ensino médio no Brasil. Então, você traz um tipo de conhecimento para esses alunos aos quais eles não tinham acesso antes. É uma mudança da perspectiva da academia, porque, de fato, a gente tinha professores trabalhando com a gente, professores universitários, para produzir material para o ensino médio. E, teve uma geração de alunos de Relações Internacionais, bombou muito depois disso, que todo mundo que foi no raio do Mini ONU lotava os vestibulares de outros cursos. Da PUC, inclusive. A procura, assim, a PUC Relações Internacionais passou a ser o segundo curso em procura depois de Direito. E é um curso que não tem a mesma expressividade que Direito, por exemplo. Em termos de gente se candidatando para o vestibular por vaga. Né? Sim. Desde lá eu trago isso. Como que eu pego essa coisa aqui que é própria do meio acadêmico, que é própria de pessoas que estão acostumadas a estudar isso no nível mais avançado, como você traduz isso para uma pessoa que não é especialista? E é engraçado que a sua resposta... ela segue a mesma linha do que o Átila, do Nerdologia, acredita, do que o Pirula falou quando ele foi se reunir com a gente e com o que o Jovem Nerd falou. Que é, cara, a gente tem que falar de ciência porque é importante falar de ciência. Sim. Então, a hora que você fala com o Jovem Nerd e ele fala, cara, o Nerdologia não dá dinheiro pra gente, e mesmo assim eles ampliam o Nerdologia,
ele acaba sendo também o trabalho de responsabilidade social do Jovem Nerd. Sim. Não que a gente não queira ganhar dinheiro falando de ciência, a gente não pode ser hipócrita também, falando Se assim, for possível, eu quero. Se- A coisa da ciência não é só você explicar e expor ela para as pessoas. Um dos trabalhos que eu vejo que eu tenho que fazer, que eu acho que outras pessoas estão engajadas também, é você tornar uma coisa mainstream. Você tem que tornar uma coisa legal, no sentido de o adolescente que olhar pra coisa de ciência e falar, ciência, chato, não sei o que, ele fala, não, aquele povo da internet tá falando disso pra caramba, então deve ser uma coisa boa. Então, tipo, eu já tive esse resultado direto. Transformar socialmente positivo na roda de amigos deles. Exatamente. Para que eles conversem sobre isso quando eles estiverem num momento de descontração. Para o cara que sabe ciência ser o cara legal. Isso. Sabe? Cara, você saca disso, não sei E aí o que, os outros querem ser também. E eu acho que isso é uma das coisas importantes, porque principalmente para as pessoas que estão escolhendo carreira, o pessoal que está escolhendo no que fazer vestibular, essa coisa do que é legal, do que é interessante, pesa demais, eu acho, na hora de você... Do que eles conhecem, né? Porque você vê, por exemplo, os cursos de medicina. É o curso que tem mais procura, porque as tem pessoas... Um prestígio, tem um prestígio. Você é médico. Ele lembra da figura... Tem um médico que é o cara pro qual toda a família dele se vira para quando tem algum problema, aquele cara famoso. Ele quer ser aquela figura de respeito. Então, você transformar a ciência nisso... Eu acho que é uma coisa importante. E já acho que a gente deveria parar de falar que ciência não dá dinheiro também, né? Porque isso... Não, a gente está só constatando um fato. A gente deveria era mudar. Dá dinheiro, tá? Cabe a você conseguir. Não, tá, e ciência, o que a gente não tem que falar, a gente tem que convencer as pessoas de que ciência vende para que eles deem dinheiro pra gente. Isso. Então, dá dinheiro. Dá dinheiro pra gente que a gente promete que vende. Patrocine. O senhor não pode quadro. fazer isso, hein? O quê? Isso daí é aqueles caras de palco lá, igual a que o Easy não gosta, falar que você não consegue porque você não se esforçou o suficiente. Exato. Não, você não tá acreditando. isso Porque se aí... você... Quais são os seus sonhos? No coração. Tá? Quais são os seus sonhos? Exato. Você tem que acreditar nos seus sonhos. Isso aí. Se você não conseguiu ainda é porque você não acreditou nos seus sonhos. Exatamente. Acho que eu vou até criar uma escola de sonhos. Ah, não, já tem. Já tem. Deixa pra Deixa quieto. Acho que é bobagem, acho que isso fica pra outra Os conversa. astros vão dizer o que... isso. Não, mas... Não, aqui não é... Como eu falo, não é empreendedorismo de palco. Eu acho que a gente tem uma missão não só de educar, mas também tornar a educação algo que tenha um valor social positivo. Concordamos Que eu acho que isso no Brasil hoje... Não, o cara... parece que o pessoal acha legal não saber as coisas. O povo faz até piada, sou burro. Não é legal. Tem isso. O pessoal acha legal não saber as coisas, acha legal ser burro. Então a gente pode esperar mais ciência na Coisa de Nerd. Sim, a gente já tá trabalhando no roteiro do 3º episódio. Excelente. Mas demora pra caramba pra fazer, tá? Eu queria fazer um por semana, entende. A gente impossível. entende. É impossível. Tá. A gente sabe. A gente sabe bem. Sim. Cara, boa sorte. Valeu, Continue. cara. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo. Obrigado pela carona de 45 Que isso, minutos cara. no trânsito de São Que isso, Paulo. valeu a pra pena, cá. valeu a pena pelo Economizou papo. uns R$60 no Não Uber. economizou, não. Você tem que me dar uns 30 ainda, né? Economizou R$30 no Uber. Tá bom? Tá É certo. isso aí. Até. Valeu, Leão. Valeu. Até mais. Valeu, cara.